Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar a aula de incidências radiográficas da região do abdômen. Nós temos aqui uma demonstração das divisões do abdômen, tá? Lembrando lá da anatomia, essas divisões são feitas para que seja possível uma localização dos órgãos e estruturas em cada região do abdômen, tá? Então, essas divisões servem para localização, sendo que a gente tem a noção de que, uma vez que é realizada uma incidência radiográfica de abdômen sem o uso de meio de contraste, nós não teremos uma visualização nítida das estruturas. Mas a gente, tendo conhecimento de em qual parte dessa radiografia está localizada cada área e cada estrutura anatômica, a gente tem uma visualização sombreada dessas regiões, dessas estruturas, e podemos visualizar possíveis alterações anatômicas nessas estruturas, mesmo sem o contraste, tá? Um exemplo disso são os cálculos renais, que são possíveis de ser visualizados sem o meio de contraste. É até fundamental que sejam visualizados sem o meio de contraste, porque uma vez que é administrado o contraste para a visualização das estruturas renais, os cálculos ficam opacificados pelo contraste, tá? Então, a gente vai ter as localizações dentro da região abdominal, tá? 9 regiões e 4 quadrantes. Cada região dessa tem uma denominação diferente e temos visualizações de estruturas em cada região dessa, tá? Isso é a anatomia, nós não vamos entrar profundo nessa parte. Novamente, repetindo o que a gente está falando lá desde a primeira aula, anatomia e posicionamento radiográfico andam juntas do início ao fim, então é sempre preciso que estudemos as duas juntas, tá? Então eu preciso que vocês vão lá nessa parte da anatomia, relembrem, visualizem novamente, tá? Para poder associar o que eu estou falando com a anatomia, tá? Não deixe para o final, não deixe para depois, faça junto, relembre junto, para não deixar acumular um conteúdo muito grande e nem deixar nada passar sem rever, tá? São dois conteúdos muito grandes. Aí aqui a gente tem os quadrantes, tá? São 4 quadrantes. Também vão servir para a mesma coisa, tá? Vai ter a mesma função. Vamos lá. Incidência radiográfica ou radiológica do abdômen, tá? Incidência e posicionamento têm a mesma fundamentação, tá? Só que posicionamento radiográfico é quando você apenas realiza toda a esquematização de colocar o paciente na posição para a realização do exame, tá? Incidência radiográfica é quando você tem a efetiva emissão da radiação, tá? Incidência, o raio central incide, tá? Antero-posterior. Paciente em decúbito dorsal com plano médio sagital perpendicular sobre a linha central da superfície de exame. Plano coronal paralelo à superfície de exame. Então, novamente, a gente vai fazer aquele esquema. Antes de posicionar o paciente, já que nós vamos utilizar a mesa de exames, nós vamos centralizar o raio central ao plano médio da mesa, para quando a gente posicionar o paciente,
a gente não precisar ficar tirando ele da direção do centro da mesa para poder centralizar, tá? Então, primeiro a gente centraliza o raio central ao plano médio da mesa, porque aí a gente só coloca o paciente centralizado, porque a gente já centralizou o raio central na mesa, tá? E aí a gente só vai subir e descer tanto a ampola quanto o filme, de acordo com o que a gente precisa centralizar dentro da imagem, tá? Braços estendidos ao longo do corpo, lateralmente, e pernas estendidas. Raio central perpendicular penetrando ao nível das cristas ilíacas. Então, o raio central vai estar centralizado, tá? No plano médio do paciente, ao nível das cristas ilíacas. Então, ele vai estar no meio do corpo, tá? A nível das cristas ilíacas. Se usava como referência a região umbilical para centralização, tá? Quais são os problemas? Pacientes muito magrinhos, às vezes tem a região umbilical mais alta, e pacientes mais gordinhos, com a barriga um pouquinho maior, tem a região umbilical às vezes um pouco mais baixa, tá? Então use como referência as cristas ilíacas mesmo, tá? Porque a região umbilical não é fixa para todas as pessoas. Deverá ser comandado a apneia inspiratória. Aqui estão todas as estruturas que vão ser visualizadas, tá? Dentro de uma radiografia de abdômen. Então a gente visualiza fígado, baço, 11º par de costela, costelas flutuantes, os rins, os processos transversos das vértebras, todo o quadril, a asa ilíaca, espinha isquiática, articulação coxofemoral, forame obturador, sínfise púbica, vemos cóccix, vemos sacro, tá? Vemos o psoas, em algumas situações vemos ele bem sombreado. Então a gente tem toda uma visualização anatômica, tá? Hemidiafragma. Muitas das vezes vemos nível hidraérico no estômago, resíduo de fezes. Temos bastante visualização anatômica no abdômen, tá? Novamente, repetindo, nós vamos ter visualização sombreada de algumas estruturas, tá? E uma visualização mais nítida de outras. Tudo isso baseado na diferença de densidades entre as estruturas e a técnica radiográfica que vai estar sendo utilizada, tá? Por exemplo, nós vamos ter as estruturas ósseas que vão ter uma visualização bem mais nítida, tá? E vamos ter alguns órgãos que a gente só vai saber que ele tá ali, mas a gente não vai ter uma visualização nítida deles, tá? Sem o meio de contraste, eles não aparecem de forma nítida. Aí aqui a gente tem uma radiografia, demonstra bem o que eu acabei de falar. A gente tem a visualização das estruturas ósseas de forma mais nítida, e dos órgãos da região a gente apenas tem a noção de que eles estão lá, e alguns a gente visualiza o sombreado deles, tá? Uma técnica radiográfica de excelência numa estrutura como, por exemplo, no abdômen, que a gente tem muitos órgãos de diferentes densidades, é uma visualização dessa forma, tá? Em que a gente visualiza de forma satisfatória tanto as estruturas com maior densidade quanto as estruturas de menor densidade. A fotografia da radiografia nunca representa de forma padronizada a imagem real, tá? Uma vez que a gente já tem a radiografia, que ela não é uma representação em 100% da imagem real, a radiografia nunca é exatamente uma cópia da imagem real.
Quando a gente fotografa, a gente ainda perde mais ainda. Quando a gente passa essa fotografia para um slide, a gente perde mais ainda, tá? Então, a gente não tem uma representação fiel à radiografia aqui na aula. Mas quando vocês visualizam essa radiografia, tanto no monitor da representação digital quanto na própria película radiográfica, você consegue perceber que você tem uma visão satisfatória tanto das partes moles, que tem uma menor densidade, quanto das estruturas de maior densidade, tá? Satisfatória que eu digo não é uma visualização perfeita, mas você consegue perceber que as estruturas estão ali, tá? Por que precisa ter essa visualização? Nós não estamos fazendo uma incidência de coluna, então a gente não precisa de uma visualização da parte óssea. A gente está fazendo uma radiografia de abdômen, então a gente precisa ter uma visualização satisfatória dos órgãos e das estruturas da região. E essas estruturas são as partes moles, tá? Incidência AP em decúbito dorsal localizada para as lojas renais. Em algumas situações, mesmo sendo visualizações que não têm o contraste, às vezes é necessário uma incidência localizada para que tenha uma visualização melhor. Essa localizada, ela despreza as outras estruturas ao redor e dá uma visualização apenas de uma região específica. Nesse caso aqui, os rins, tá? É complementar no estudo radiográfico do abdômen, indicada no estudo dos rins, para a presença ou não dos cálculos, tá? Paciente em apneia expiratória durante a incidência. Raio central perpendicular, entrando nas bordas costais antero-inferiores. Então, o posicionamento do paciente é igual ao outro, a incidência do raio central vai ser diferenciada, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo uma localizada. Eu não vou ter uma visualização do abdômen inteiro, eu vou ter apenas a visualização de uma região específica, localizada naquela região específica, tá? Aí vemos aqui um cálculo na radiografia. Ela pode ser para isso, mas pode ser para outras coisas também, tá? Depende do que o médico quer. Incidência radiológica do abdômen AP em ortostática. Paciente em ortostática com a região dorsal próxima à superfície de exame, com o plano médio sagital perpendicular e sobre a linha central da superfície de exame. Plano coronal paralelo à superfície de exame. Braços estendidos ao longo do corpo, raio central perpendicular e horizontal penetrando ao nível das cristas ilíacas e deverá ser comandada a apneia inspiratória. Então, a nível de incidência de raio central, topo e base de filme, a mesma coisa do abdômen em decúbito, tá? A diferença nesse caso aqui é que a gente vai precisar perceber se o paciente tem condições de ficar em ortostática, tá? Às vezes, por exemplo, a nível de rotina de abdômen agudo, que a gente vai ver mais lá na frente, o paciente às vezes está debilitado, às vezes está com muitas dores. Então, a gente precisa se informar primeiro se o paciente tem condições de ficar em pé. E sempre objetivar esse posicionamento ao paciente ficar o mínimo possível de tempo na posição, tá? Porque na maioria dos casos, o paciente que vai realizar uma incidência de abdômen, ele está sentindo algum tipo de dor. Então, a gente tem que ser o mais rápido possível para o paciente ficar menos tempo nessa posição, tá? Às vezes o paciente vem na cadeira de roda. Então, a gente vai preparar toda a estrutura para posicionar o paciente, vai deixar tudo pronto, técnica radiográfica, o chassi dentro do book, tudo certinho. Depois que a gente finalizar tudo, a gente coloca o paciente na posição, instrui a ele como ele vai precisar ficar,
finaliza, realiza a incidência e coloca ele de volta sentado na cadeira, tá? Porque o risco do paciente cair, sentir uma tonteira, sentir um mal súbito, é muito grande, uma vez que ele está sentindo fortes dores, tá? E às vezes o paciente estava no leito, foi retirado do leito para realizar o exame. Então é um paciente que está debilitado, então ele precisa de uma observação maior nesse sentido, tá? Aí aqui nós temos 2 visualizações de abdômen. Repare nessa aqui do lado que tem umas setinhas aqui. Então, percebe-se uma imagem de uma densidade diferenciada. Não é uma densidade formada por gás, é uma imagem com uma densidade maior. Então, possivelmente tem alguma estrutura aqui que precisa de uma atenção maior. Então, por isso que a gente precisa dar uma visualização tanto das estruturas de partes moles quanto das estruturas de maior densidade, tá? A técnica radiográfica tem que ser mediada nessa visualização que a gente precisa dar ao médico, tá? Porque não só do exame contrastado é que vai ter uma visualização dentro do abdômen. Nós temos outras estruturas que podem aparecer, tá? Outras densidades que podem aparecer numa radiografia simples de abdômen. Então, a gente precisa dar qualidade nessa imagem por isso. A incidência PA do abdômen, ela é realizada como uma opção às incidências em AP, possuindo os mesmos parâmetros e visualizações. Então, todo o posicionamento, raio central, todo isso vai ser idêntico ao do AP, tá? Ele vai ser feito em alternativa. Se por qualquer motivo o paciente não puder ficar em AP, ele vai ser posicionado em PA, tá? Antigamente, quando a gente fazia o estudo dos rins, a gente fazia essa incidência em PA para que o peso do corpo fornecesse pressão sobre os rins, para a gente ter visualização de eliminação das excretas renais pelos rins ureteres, chegando à bexiga, tá? Então, às vezes, ele vai ser uma opção, dependendo do que o médico precisa visualizar, tá? Não faz parte da rotina, tá? Novamente, é uma incidência que é realizada como opção às incidências em AP, tá bom? Incidência radiológica do abdômen decúbito lateral com os raios horizontais. Não é uma incidência de rotina, tá? O paciente fica em decúbito lateral com a região dorsal em contato com a superfície de exame. Essa incidência vai lembrar um pouco a incidência que a gente faz em Laurel para o tórax, tá? O paciente fica deitado de forma semelhante. Obviamente, a gente vai realizar a incidência mais abaixo, porque a gente quer visualizar o abdômen, tá? Mas o paciente fica deitado da mesma forma. Raio central penetrando perpendicular e horizontal ao nível das cristas ilíacas. Aí essa é a visualização que a gente tem, tá? Literalmente parece uma bagunça de imagens, mas para o que o médico quer visualizar, ela está dentro dos padrões, tá? A gente tem uma possível visualização de líquido, de nível formado entre o ar e o líquido dentro da cavidade abdominal, tá? E dentro dessas visualizações, o médico consegue perceber qualquer alteração anatômica que ele necessite, tá? Então, essa incidência ela vai ser solicitada caso na radiografia simples de abdômen seja visualizada alguma estrutura que deixa dúvida ao médico sobre o real posicionamento dela ou sobre o que exatamente ela seja. Então, ele solicita essa incidência complementar para que ele possa adicionar uma nova visualização das estruturas em um ângulo diferente do que a gente tem na rotina, tá? As incidências adicionais, elas normalmente vão ser sempre para esse fim, tá? O médico vai solicitar essa incidência quando ele precisar de um novo ângulo de visualização em relação às imagens que a gente tem. Como a gente tem a radiografia de rotina em que a gente faz 2 incidências, a gente só tem 2 ângulos de visualização de uma imagem. E as incidências adicionais, elas vão permitir outros ângulos de visualização dentro daquela estrutura que o médico está visualizando, tá? Decúbito dorsal com os raios horizontais.
Paciente em decúbito dorsal com a região lateral em contato com a superfície de exame. Raio central penetrando perpendicular e horizontal ao nível das cristas ilíacas. Desculpa. Então, novamente, uma incidência adicional, tá? Para ter o acréscimo de novos ângulos de visualização da região abdominal. Novamente, não é uma incidência de rotina, tá? É uma incidência adicional à rotina de abdômen. Aqui nós temos visualização do abdômen infantil, tá? Muitas das vezes, em crianças internadas, é feita uma radiografia com o filme maior que a gente tem, tá? Que é o que a gente chama ou de 14, 43, tá? É o 35x43. E na situação do paciente infantil internado, é realizada uma radiografia em que se visualiza tórax e abdômen para que não seja necessário fazer duas incidências, tá? Então, o médico tem a visualização da região abdominal e do tórax numa exposição só, para evitar ficar expondo o paciente à radiação diversas vezes, tá? A técnica radiográfica utilizada quando vai ser feito esse tipo de radiografia, em que vão ser visualizadas duas estruturas de diferente densidade numa mesma radiografia, numa mesma imagem, ela precisa ser administrada de forma que a gente tenha uma visualização satisfatória das duas regiões, tá? Então, a gente tem uma radiografia, literalmente, em que o estômago está vazio, e a região abdominal não tem nenhuma diferenciação de visualização de gases, de fezes, de nada do tipo, tá? E na outra a gente já tem uma visualização, não dá para precisar exatamente se é ar, se é bolo fecal, se é resíduo alimentar, porque eu não tive contato com o paciente, então não vi a radiografia em vivo, só a fotografia da imagem, então perde um pouco da definição. Mas a gente consegue visualizar bem a diferença de visualização de um abdômen para o outro, né? Aqui a gente tem um abdômen diferente do que a gente tem lá de padrão de imagens nas anteriores. A gente tem os intestinos cheios de gases, possivelmente fezes. Então, a gente vê esse sombreado indo e voltando dentro do abdômen. Então, numa situação em que a gente precisaria ver, por exemplo, aquele cálculo renal que a gente viu na localizada, a gente teria uma sobreposição dessa estrutura, que é bem pequena, aos intestinos cheios de gases e fezes, tá? Por isso é que se faz o preparo intestinal antes da realização do exame. Mas sendo uma realização a nível de emergência ou a nível de paciente internado, nem sempre a gente vai ter o abdômen limpo, tá? Porque na emergência o paciente não faz preparo intestinal antes de realizar o exame. Aí aqui nós temos uma situação ainda pior, em que literalmente a gente não tem visualização de nada, tá? Essa dificuldade da visualização da região abdominal formada por fezes e gases, a gente vai ter isso transpassado para outros tipos de exame também, tá? Às vezes, dentro da ressonância magnética, a gente tem dificuldade de visualização, por exemplo, da região pélvica, numa paciente que está com o intestino muito sobrecarregado, que fez uma alimentação momentos antes do exame e não fez preparo intestinal de forma correta. Às vezes a gente precisa encerrar o exame e pedir a paciente para fazer preparo, tá? Dependendo também do tipo de alimentação que o paciente consome. Alguns grãos, algumas coisas que tem se feito um consumo bem maior ultimamente,
apresentam imagem de muita densidade dentro do abdômen, que são coisas que não são digeridas de acordo com o processamento alimentar. Então elas vão toda para dentro do intestino, tá? Grãos, de modo geral, que tem se consumido bastante agora, quinoa, esses grãos em geral. Então muitos deles não são totalmente absorvidos, né? Não são totalmente processados. Então eles vão para o bolo fecal praticamente inteiros. Então essa junção de fibras dentro do bolo alimentar, que vai ser excretado, muitas das vezes ele forma uma densidade dessa forma dentro da imagem. Então a gente não consegue ter visualização de nada. Nem se fosse um exame de coluna, a gente não teria condições de fazer a radiografia dessa forma, tá? Novamente, excluindo o paciente internado. O paciente internado ou o paciente de emergência, ele não faz preparo intestinal prévio, tá? Nesse caso, o médico literalmente vai ter que dar um jeito de visualizar o que ele quer, ou, dependendo, nessa situação aqui, eu acredito que ele não consegue ter uma visualização satisfatória, mas ele consegue visualizar os níveis formados dentro da cavidade pelo ar e pela estrutura sólida dentro dos intestinos, né? Então ele já consegue saber que tem alguma coisa que não está dentro da normalidade, tá? Então, a partir daí, ele já procede, se for o caso, ele dá um laxativo ao paciente e pede para que a gente realize novamente uma incidência, tá? Aqui a gente tem uma radiografia. Essa radiografia ela é bem antiga, eu carrego ela comigo há muitos anos, porque foi a coisa mais assustadora de que eu já tive notícia, tá? Essa paciente, ela tinha problemas psicológicos, e ela fazia consumo via oral de qualquer estrutura que ela visualizasse, tá? Não era uma criança, já era quase um adulto, tá? Era uma jovem adulta. E devido ao seu distúrbio, ela comia qualquer coisinha que ela encontrava. Então tinha alfinetes, pregos, botões, aqueles alfinetes de fralda, tudo dentro do estômago, se acumulando. Uma quantidade bem absurda, bem bizarra. A gente tem na foto aqui do lado, quando foi retirado, o médico até organizou mais ou menos os tipos de estruturas juntas e a imagem radiográfica de tudo acumulado dentro do estômago. Alfinetes abertos e tudo aqui em cima, inclusive, tá? Dentro da emergência, normalmente, a gente tem esse tipo de situação que a gente enquadra dentro do bizarro de visualização radiográfica, tá? A gente precisa ter sempre muito cuidado, porque às vezes são pacientes psicológicos, tá? Pacientes que têm problemas mentais, praticamente de forma óbvia. Um paciente que faz esse tipo de consumo, proporcionando um risco absurdo à sua vida, né? Não pode ser enquadrado dentro da normalidade. Mas nós vamos ter situações das mais diversas que se possa imaginar ou não se possa imaginar dentro do atendimento de emergência de forma mais rotineira, tá? Mas às vezes a gente tem dentro do ambulatório também. A gente precisa ter muito cuidado ao atendimento a esse paciente, evitando de forma máxima o possível o famoso estardalhaço dentro da situação, né? Dentro ali do setor de imagem. Óbvio que a gente vai visualizar e a gente normalmente não tem como agir sozinho em relação a uma situação como essa, por exemplo. Então a gente sempre vai até um colega ou até mesmo até ao médico, quando o setor tem um médico lá do nosso plantão, mas a gente precisa ter o decoro junto ao paciente, tá? Nada de perguntar por que você comeu isso, estava maluco, o que aconteceu.
A gente tem muita situação de criança que faz consumo de substâncias, moeda, bonequinhos, metais, tudo que você possa imaginar pode acontecer, tá? Porque isso escapa de dentro da situação de respeito que eu preciso ter pelo paciente para que ele tenha o mesmo respeito por mim, tá? Eu posso sim perguntar ao paciente, mas dentro de uma forma respeitosa, tá? Depois que eu realizei todo o procedimento, eu sabendo que não é um paciente psicológico, tá? Porque um paciente com problemas psicológicos, ele não vai saber, muitas das vezes, me responder. Ele vai falar, sei lá, ou porque estava com fome, sei lá o quê. Então, na minha opinião, é ideal que a gente não pergunte, tá? Depois, se a gente estiver muito curioso, a gente pode ir até o médico que fez o atendimento e perguntar para ele. Claro, se a gente tem essa intimidade com o médico, né? Porque se a gente não tem intimidade, o médico vai dizer que não é da nossa conta, porque a gente é fofoqueiro. O que não deixa de ser um pouco de verdade, né? Mas a curiosidade é normal, tá, gente? Às vezes, quando não é um paciente psiquiátrico, porque o paciente psiquiátrico ele funciona de forma diferente, tá? Às vezes, principalmente quando é criança, a própria criança conta para você: ah, tio, eu fui botar a moeda na boca para guardar, para levar para a escola e meu pai não vê, meu pai me chamou, eu me assustei e engoli, tá? E o adulto também, às vezes, ele chega já para você contando o que foi que aconteceu, desde o momento que não seja uma coisa que vai ser enquadrada dentro do altamente estúpido. Quando é uma coisa altamente estúpida, automaticamente o adulto esconde isso, de seja quem ele puder esconder, tá? A criança já não, a criança já conta de forma mais natural, às vezes ela acha até engraçado contar para você esse tipo de coisa, tá? Mas nada de ficar passando adiante, nada de ficar cutucando o colega. Essa aí que foi a paciente que comeu a fivela do cinto, paciente que engoliu a escova de dente. A gente tem que manter o respeito dentro do nosso setor, tá? A gente tem a noção de que são situações que a gente às vezes precisa contar para alguém, mas a gente pode muito bem aguardar até o paciente se retirar do local para que a gente possa contar para o nosso colega ou tirar foto do exame. A gente pode fazer isso tudo depois, tá? Já que eu toquei nessa parte de foto do exame, muito cuidado com exposição de exames nas redes sociais principalmente, tá? Isso é terminantemente proibido sem que o paciente tenha dado autorização para qual. Então, quando a gente tira a foto do exame do paciente e ele não autorizou, de forma nenhuma é permitido que seja feita qualquer tipo de vínculo que identifique esse paciente, tá? O ideal é que se evite a exposição do paciente dentro das redes sociais, porque pode existir formas de que o paciente se identifique dentro daquela situação e isso dá problemas tremendos, tá? Porque a exposição da imagem da pessoa de forma ilegal, isso dá processo, isso dá um problema gigantesco. Então é sempre bom evitar, hoje em dia, a nível de Facebook, Instagram e seja mais lá o que for, se torna muito fácil a disseminação das imagens das pessoas, tá? A gente precisa tomar cuidado porque é proibido, tá? A exposição do paciente. A gente quer tirar foto do exame, a gente pode tirar foto do exame, mas evitar ficar expondo demais esse exame, porque automaticamente a gente está expondo o paciente. Ah, mas não dá para saber quem é. O paciente sabe quem é, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Não é permitido, não é autorizado a distribuição das imagens sem a autorização da pessoa, seja qual imagem for. E uma radiografia é uma imagem do corpo do paciente. Então ele pertence a alguém, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui a gente tem
uma caneta, tá? Que foi utilizada para provocar vômito num paciente que tinha distúrbios alimentares. Então, ele se alimentava e provocava vômito. E numa dessas situações, ele se assustou com o barulho e, ao invés de vomitar, ele acabou engolindo a caneta. A maioria das vezes precisa ser cirúrgico, porque é uma estrutura muito grande, então ela não vai conseguir seguir todo o trajeto do intestino até chegar à excreta, tá? Aqui nós temos algumas visualizações de densidade dentro da imagem que não é possível definir exatamente, tá? Nesse tipo de situação, anteriormente, era feita uma cirurgia exploratória, tá? Se abria o paciente para se explorar dentro da cavidade e descobrir o que é essa imagem, tá? Atualmente a gente já tem tomografia e ressonância que permitem uma visualização sem a necessidade de uma cirurgia mais invasiva para esse paciente, tá? Aqui a gente tem contraste, a gente tem o digestório na esquerda e o urinário na direita. Rotina de abdômen agudo. A rotina de abdômen agudo ela é uma tradição, entre aspas, né, dentro do atendimento de emergência. Porque o paciente chega com dor difusa no abdômen, dor espalhada, dor sem região definida. No abdômen, o médico solicita uma rotina de abdômen agudo. Por quê? Essas incidências vão permitir ao médico uma varredura de toda a região. Então, ele tem uma visualização do alto abdominal, medial, baixo abdominal, região pélvica e a região do tórax, que normalmente em situações patológicas é uma das primeiras a demonstrar qualquer tipo de alteração, tá? Então, a rotina de abdômen agudo, ela é constituída de um tórax em PA, de um abdômen em AP em ortoestática e de um abdômen em AP em decúbito dorsal, tá? Essa rotina de abdômen agudo, a gente sempre faz primeiras incidências em ortoestática se o paciente veio deambulando, se o paciente veio andando, tá? Ou na cadeira de rodas. E depois a gente deita o paciente, aguarda alguns instantes, se possível 5 minutos, para realizar a incidência em decúbito. Se o paciente veio na maca, a gente realiza primeiro a incidência em decúbito, depois a gente senta o paciente na maca por alguns instantes, obviamente se ele tem possibilidade de ficar sentado, tá? A gente deixa ele sentado por alguns instantes para que numa situação de nível hidroaéreo, nível entre líquido e ar, essas nivelações possam se formar, tá? Então, a gente deixa o paciente sentado ou reclinado um pouquinho antes de realizar as incidências em ortoestática, tá? Bom, o abdômen, ele tem menos incidências do que o tórax, mas a gente tem do adicional do abdômen as incidências de contraste, tá? Mas o posicionamento do paciente é o mesmo, por exemplo, a urografia escritora são todas incidências AP de abdômen em decúbito. Então, não se altera em relação ao posicionamento do paciente. A gente só vai ter visualização das estruturas diferentes dentro da mesma região, tá? Qualquer dúvida, entrem em contato. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Nós estamos dentro da parte teórica das incidências radiográficas, tá? Do posicionamento. Qualquer dúvida é só entrar em contato e até a próxima.